A paz de Cristo para todos, amém? Prazer, um privilégio poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, amém? O povo está crescendo, o povo da DEVEC está crescendo, graças ao teu dízimo e à tua oferta. Nós vamos inaugurar agora em Maceió, dia 30 e 31 de julho, nossa nova ADVEC lá em Maceió. E dia 10 e 11 de setembro estaremos inaugurando a igreja de Toritama. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Estamos crescendo. E se Deus quiser, até novembro, quero ver se até novembro a gente inaugura a Vitória de Santo Antão, que já está alugado lá, já está separado. E o ano que vem, março, a gente está inaugurando em Arapiraca, lá em Alagoas também, uma outra igreja. Então, quero pedir a oração dos irmãos e continue sendo fiel, porque nós estamos trabalhando, irmãos. Estamos abrindo igreja. Para você ter noção, nessa igreja que nós abrimos dia 7 de maio, ali em Abreu Lima, no batismo de junho já teve 16 vidas que foram batizadas. Em um mês somente de trabalho, já tem lá um grupo de mais de 200 pessoas. Então, cada igreja que a gente abre, são almas que se convertem, pessoas que estavam em casa, que voltam a frequentar a igreja. Então tem sido bênção aqui no Nordeste a ADVEC. Então continue orando aí e fazendo a sua parte, porque nós queremos ver cada dia mais, né, o inferno sendo despovoado. Amém? Eu quero trazer uma palavra de vitória para a sua vida esta noite. Eu vi aqui que tem muitos irmãos na campanha, né? Na campanha da vitória, fazendo a sua campanha. E eu costumo dizer, eu creio num Deus de vitória, num Deus que quer abençoar o seu povo. Eu tenho certeza disso, que quem tem mais prazer em abençoar a nossa vida é Deus, do que muitas vezes nós mesmos. Deus tem prazer. E a Bíblia fala isso, em Mateus 7,11, Jesus diz: se vós que sois maus, a nossa índole é má. Então ele diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Deus tem prazer em te abençoar. E eu digo também, Deus, quando colocou o homem na terra, colocou no jardim do Éden. Deus não colocou o homem no deserto. Não, Deus colocou no jardim. O que tirou o homem do jardim foi a desobediência. Então, eu creio num evangelho abençoador. Eu não creio num evangelho de sofrimento. Eu digo sempre isso. Eu não creio no evangelho de sofrimento. Eu creio no evangelho de sacrifício. E é diferente. Sacrifício é aquele esforço que você faz acima do normal em prol de um objetivo. Isso é sacrifício. Quando você vem para a escola dominical, no domingo pela manhã, 9h30 da manhã, né? Por isso que são poucos que vêm. É um sacrifício que você faz em prol de um objetivo. Crescimento espiritual, ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. E eu costumo dizer sempre, quando você traz a sua criança para a escola dominical, é um sacrifício que você faz hoje, que te livra de muito sofrimento amanhã. Pode ter certeza disso. Eu criei 3 filhos homens no Rio de Janeiro, e 2 hoje são pastores e 1 é ministro de louvor. Os 3 estão na igreja, casados, os 3 na igreja. Foram criados na escola dominical. Então, um sacrifício. E olha que eu fazia um sacrifício para ir. Que eu morava a 26 quilômetros da igreja. Eu morava a 26 quilômetros da igreja. Porque era a igreja que meu pai era pastor e eu tinha que ir para lá. Então a gente ia cedo e eu passava o dia inteiro lá. Depois da escola dominical eu almoçava e depois já ficava para o culto à noite, dia de domingo. Era uma bênção, mas era um sacrifício. Então sacrifício é isso. Todo campeão, ele tem que fazer sacrifício. Ele tem uma vida disciplinada e ele tem que fazer sacrifício. Treinamento não é fácil. Você tem uma noção? Natação são 8 horas por dia. É 4 horas de manhã e 4 horas de tarde, ali na piscina. É um sacrifício violento. Nem todo mundo aguenta isso. Mas para você ser um campeão, é um sacrifício.
Sofrimento não. Sofrimento é resultado de escolhas erradas, de atitudes erradas. Aí vem o sacrifício, aí vem o sofrimento. O sacrifício é a opção sua, você opta. Eu vou fazer em prol desse objetivo. Vou estudar, depois do trabalho, vou estudar. Eu fiz um sacrifício uma vez, eu servi o exército, né? E todo mundo sabe quem serve o exército, tinha que estar lá 7 horas da manhã, e eu morava também longe, então tinha que acordar 5 horas da manhã. Eu estudava nessa época, terminando o científico, eu não parei de estudar, algumas pessoas paravam, eu não. Continuei, ia dormir 11 horas, 11h30. Acordava 5 horas da manhã, quase um ano fazendo isso. Sacrifício em prol de um objetivo, você entendeu? Isso é sacrifício. Você sabe o que você está fazendo? Eu costumo dizer outra coisa que é sacrifício. Um jovem hoje, uma jovem, 16, 17, 20, 22, se manter puro até o casamento. Difícil, né? É sacrifício. É sacrifício. Em prol de um objetivo, eu quero me casar puro. Eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter uma família abençoada. É um sacrifício que você faz. Sofrimento não é isso, não é opção. Você faz uma atitude errada, toma uma atitude errada, faz uma escolha errada, aí o sofrimento vem. Entendeu? Então o evangelho é sacrifício. Você opta por isso. Não, eu vou fazer esse esforço porque eu quero crescer. Ler a palavra, orar, é sacrifício, irmãos. É sacrifício. Mas é um sacrifício em prol, né, de um objetivo. Então eu creio num evangelho abençoador. Não creio no evangelho de sofrimento. A gente até passa, pode até passar, mas o prazer de Deus é abençoar o seu povo. E eu quero compartilhar com você essa palavra. A própria Bíblia diz isso, Salmo 30, versículo 5, diz assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Choro é o quê? É momento de tristeza, de tribulação, de luta, de angústia. Isso é choro, é uma noite. Mas noite também significa que tem início e tem fim. Portanto, o teu problema, pode ter certeza, a tua luta, a tua dor, o teu sofrimento também tem fim. Tem fim, creia nisso. E esse dia pode ser hoje. O dia do término do seu problema, da sua luta, da sua angústia, pode ser hoje, meu irmão. Pode ser hoje. E pode ter certeza, Deus quer te abençoar. Amém? Você crê nisso? Abra sua Bíblia no livro de Crônicas, capítulo 32. Quero te mostrar que o nosso Deus é um Deus de vitória. É um Deus que abençoa e que está conosco para nos abençoar. Segundo Crônicas, capítulo 32, vou ler alguns versículos salteados. Versículo 1 diz assim: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Versículo 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. Até aqui você pode dar um glória a Deus? A Bíblia diz aqui que Deus enviou um anjo. Você pode repetir isso? Um anjo. Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo. Diga aí, Deus enviou um anjo. Apenas um anjo foi suficiente para derrotar todo aquele batalhão, todo o inimigo, 185 mil homens. Apenas um anjo. Deixa eu te lembrar alguns episódios em que Deus enviou anjos para libertar e abençoar os seus filhos. Você lembra de Pedro na prisão? Lá em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 diz que
o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradou aos judeus, continuou prendendo também a Pedro. Quando Herodes matou Tiago, o povo se alegrou. É interessante, né? O povo se alegrou com a morte de Tiago, porque Tiago fazia parte daquela nova igreja que pregava agora Jesus Cristo, o novo povo cristão. Nós precisamos entender que o ódio pelos cristãos é desde o início do cristianismo, não é de hoje. Não é somente hoje que a sociedade odeia, né, os cristãos, ou podemos dizer hoje, né, o povo da direita. O povo da direita. Está havendo agora uma separação entre direita e esquerda. Se você é esquerda e se diz cristão, eu acho que você ou não entende o que é esquerda, ou não entende o que é cristianismo. Entendeu? Se você é de esquerda e se diz cristão, ou você não está entendendo o que é esquerda, ou não está entendendo o que é cristianismo. Porque o cristianismo é contra o aborto, o cristianismo é contra a liberação de drogas, o cristianismo é contra a ideologia de gênero, porque aqui é macho e fêmea. Ah, pastor, se eu tenho alguma coisa, o senhor é homofóbico? Não. Agora aqui é macho. Outra, aqui não pode ter adúltero. Se você é adúltero, você não pode ser cristão. Não é só efeminado, não. Não é só homossexual, não. Se você é adúltero, você também não pode ser cristão. Ah, se você tem relação antes do casamento, você pode se dizer cristão, mas você não é um verdadeiro cristão. Então nós não somos homofóbicos, nós temos regras, nós temos limites. Então se você é cristão, não tem como você ser de esquerda, porque partidos que defendem aborto, drogas, né, ideologia de gênero, não tem nada a ver, é antagônico ao cristianismo. É isso que nós temos que entender, e que você tem que entender. E eu, como pastor, tenho que te esclarecer isso. Entendeu? Não é só uma questão econômica, não. É questão de ideologia, porque hoje a esquerda defende isso. E se nós não nos posicionarmos, nós teremos que engolir aqui as leis que eles colocarem para a igreja, né, executar. Se for aprovado o casamento homossexual, né, dentro das igrejas, vai ter um bocado de pastor indo preso. Eu vou ser um deles, porque eu jamais vou fazer esse casamento. Não tem como. Entendeu? Então eles querem taxar-nos de homofobia, porque a gente não, a gente não aceita. Não, mas a gente também não aceita como membro da igreja uma pessoa adúltera. É macho e até demais, né? Mas não pode, são normas, não são conceitos ou preconceitos, não. Nós temos regras, assim como a Bíblia tem regras, né? Então nós precisamos entender que esse ódio é desde o início do cristianismo, e não tinha nem ainda essa separação, não tinha nem nada disso ainda. Olha o que é que Jesus fala em João 15:18, ele diz assim, olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus falando. Como pode Jesus, que só pregou o amor, só fez o bem? Aí ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E até hoje, e agora mais ainda. Podem ter certeza, irmãos, que se a esquerda voltar, pode ter certeza que vai haver perseguição contra o povo cristão. Podem ter certeza disso, eu não tenho dúvida. Que se aquele camarada voltar de novo, o senhor Lula, se ele voltar de novo, vai ter perseguição. E ele está declarando isso abertamente. Eu vou colocar os padres e os pastores no lugar deles.
Eu vou cercear a imprensa e as mídias. Foi assim que começou a Venezuela. Vai ver como está hoje. É isso que você tem que abrir o olho também. Então Jesus já falou, se eles odiaram aqui já a mim, a vocês eles vão continuar odiando. Então Herodes matou Tiago e iria matar também a Pedro, porque isso estava agradando aquele povo. Olha o que estava acontecendo com Pedro. Ele estava na cadeia. Em Atos 12, capítulo 12, versículo 5, diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora você veja aqui, o que diz aqui? Pedro era guardado na prisão. Aqui não diz que Pedro estava preso na cadeia, não, diz que ele era guardado na prisão. E eu quero começar a declarar para você esta noite, que Deus está te guardando aonde você está, mesmo nessa situação que pode parecer aí, né? Uma coisa, meu Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, o que está acontecendo? Pode ter certeza, Deus está guardando você nessa situação. Você não está sozinho, Deus está te protegendo, Deus está te guardando, e Ele vai te dar livramento em nome de Jesus. E aqui a Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão, e a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes parou fazer comparecer, nessa mesma noite, né, estando Pedro ainda dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. De repente, eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E acordando Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos. Num instante, num momento, o livramento veio. Teu livramento também pode vir num instante, num momento. Não é na hora que você pensa, é na hora que Deus decide. E o versículo 10 do capítulo 12 diz que quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, né? Porta automática, já naquela hora, a porta abriu sozinha, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aí o versículo 11 diz assim: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei que o Senhor verdadeiramente enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Pedro de repente despertou e viu: estou livre. Aí ele diz: agora sei que o Senhor verdadeiramente enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Eu quero declarar que Deus está aqui esta noite para te livrar desse problema, dessa luta, dessa dificuldade, em nome de Jesus. Receba, querido, o livramento de Deus essa noite, em nome de Jesus. Você vai dizer também: agora sei que o Senhor me livrou, que enviou o seu anjo e me livrou. Pedro foi livre da prisão por apenas um anjo. Bastou apenas um anjo. Você lembra também da história de Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Os inimigos de Daniel incitaram o rei a assinar um decreto que proibia a qualquer um que por espaço de 30 dias pedisse alguma coisa a qualquer outro Deus a não ser o rei. O tal seria lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 10, que quando Daniel soube que o edito do rei estava assinado, entrou em sua casa, e havia no seu quarto uma janela que dava para Jerusalém, e ela estava aberta, e como de costume, ele orava 3 vezes ao dia com a janela aberta. Eu fico imaginando, porque se há um de nós hoje em dia, a gente ia ser mais prudente, né? Vamos ser mais cauteloso. Para que orar com a janela aberta? Qual é a diferença? Será que Deus não vai ouvir se eu fechar a janela? A gente hoje às vezes quer ser meio prudente, né? Não, é melhor eu ficar calado. É melhor eu não abrir a boca para não arrumar uma confusão. Daniel não se intimidou diante do edito, meu irmão.
ele não fechou a janela, ele foi orar com a janela aberta. Não importa o que vão dizer, não importa o que vai acontecer, eu vou orar ao meu Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz, eu vou declarar a minha fé, eu não vou esconder que eu tenho um Deus que me atende, eu não vou esconder que eu tenho um Deus que eu falo com Ele e que Ele me responde, eu não vou esconder. Daniel não se intimidou, não se acovardou, e ele foi jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei passou a noite sem dormir. O versículo 19 diz que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha o rei falando. Daniel, servo do Deus vivo. Ele sabia quem era Daniel. Dar-se-aí o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó meu Deus, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Eu quero profetizar nesta noite que para a tua vitória basta apenas Deus enviar um anjo. Basta apenas Deus enviar um anjo, querido, e esse anjo vai resolver todo o teu problema, toda a tua luta, toda a tua dificuldade. Creia nisso. Somente um anjo é suficiente para dar vitória a você. Não importa como esteja a tua situação, não importa qual seja o teu problema, não importa se você está na prisão ou se você está numa cova de leões, o nosso Deus é poderoso para enviar um anjo para te socorrer. Você pode até achar: não tem jeito, pastor, não tem solução, é impossível. Mas eu quero te lembrar esta noite que o nosso Deus é o Deus do impossível. E para Ele te dar a vitória, meu irmão, basta apenas um anjo. Se você acredita, dê um aplauso ao Senhor. Se você acredita que Deus é poderoso, meu irmão, para resolver esse problema, para te dar uma saída, um escape, creia. Saia daqui esta noite crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível. Tenha certeza disso. Agora eu quero voltar aqui ao rei Ezequias e analisar com você, o que Ezequias fez para resolver esse problema. Como ele agiu, que estratégia ele usou. É interessante que Senaqueribe já tinha invadido e tomado Samaria. E Samaria era a capital do reino do norte, que era constituído por 10 tribos. Você lembra dessa história? Que Roboão, filho de Salomão, dividiu o reino, e foram 10 tribos para Samaria como capital, e 2 tribos ficaram, Judá e Benjamim, como reino do sul. Então Senaqueribe já tinha invadido essas 10 tribos, que era maior do que as 2. Se ele invadiu as 10, seria fácil invadir as 2, né? Então o Ezequias buscou ao Senhor. Então Senaqueribe, que já tinha invadido Samaria, ele começou a intimidar o rei Ezequias. E o interessante é que a estratégia que Senaqueribe usou é a mesma usada pelo diabo hoje em dia. A estratégia que Senaqueribe usou é a mesma que o diabo usa hoje em dia. Como eu falei aqui, a intimidação e o medo. É isso que o inimigo usa para nos derrotar. Quando o inimigo cerca o servo de Deus, quando o inimigo cerca uma família, uma casa, entrando ali na saúde, nos negócios, no emprego, no casamento, no relacionamento, ele faz tudo para nos intimidar, para enfraquecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Ele trabalha para colocar dúvidas no seu e no meu coração. E se ele conseguir te convencer que para você não há saída,
que o teu problema é muito grave, que não tem solução, que Deus não vai te ouvir, que Deus não vai te atender, se Ele conseguir te convencer que você já perdeu, Ele terá conseguido o que deseja. O desejo dele é esse, que você creia que não tem jeito. Pastor, meu filho não tem mais jeito, já perdi a esperança. Meu casamento não tem mais jeito, pastor. De vez em quando a gente recebe um caso desse no gabinete. Pastor, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. E sabe o que eu tenho aprendido? Que não tentou nada. E vou te explicar. Tentar é uma coisa. Você está com uma doença, você vai no médico. O médico te dá uma receita. O que você faz? Se você não comprar o remédio, não tomar o remédio, você não tentou. Você foi no médico, mas não. Quando você vai no médico, ele te dá uma receita, você compra o remédio, toma o remédio, você está tentando. Você está tentando ficar melhor, ser curado, ficar bom. Não deu jeito, você vai em outro médico, né? Às vezes vai em 2, 3 médicos. Passa outro, você vai fazer aquela bateria você vai tomar aquela bateria de remédio, está tentando ficar curado. No casamento é diferente. Ele não tenta, ele atura, ou ela atura. Tem um problema? Atura. Não tomou atitude nenhuma. Atura o que está acontecendo. Tem outro problema, ele vai aturando. E atura 1, e atura 2, e atura 3. Atura, não tenta. Não tenta consertar, não busca ajuda. Não busca um aconselhamento. Não recorre ao pastor ou um psicólogo. Ele vai aturando. Aí quando não aguenta mais, já tentei tudo. Não, já aturei o que eu pude aturar. Agora eu não quero aturar mais. É isso que tem acontecido. E chega para a gente, como que, pastor, não tem mais jeito, acabou. E o inimigo quer que você creia que não tem mais jeito. Seu filho, sua filha, ela não tem mais jeito. Já botei em 2 casas de recuperações e de recuperação. Nossa família já pensou uma vez isso. Meu irmão, o esposo da ex, foi viciado há 11 anos, passou em 3 casas de recuperação. 3. Você acha que a gente fala o quê? Não tem mais jeito. Só que a minha mãe dizia assim: eu não criei filho para deixar para Satanás. Ela não desistiu. No caso da família até desistiu. Mas minha mãe dizia assim: eu não criei filho para Satanás. Não desistiu não. Mas o diabo quer mostrar para você que não tem jeito, não dá não. É impossível. E se ele conseguir te convencer disso, acabou, meu irmão. Você já perdeu. Você perde a batalha sem esboçar nenhuma reação, sem tentar lutar. É o que diz o ditado lá popular aí fora: o inimigo te ganhou no grito. O inimigo te ganhou no grito. E é o que Salomão fala em Provérbios 24:10. Ele diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então faça como o rei Ezequias. Não perca a guerra pela intimidação ou pelo medo. Não, lute, 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 e Deus vai te dar a vitória. Creia nisso, não se intimide, não pare, não desista. Creia que Deus vai te dar a vitória. Ezequias viu que Jerusalém estava cercada e sem saída. Mesmo assim ele não desistiu. Então mesmo que tudo pareça contrário, que não tem jeito, e eu vim aqui para te dizer esta noite: não desista. Não desista, não importa qual seja o teu problema, Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Deus tem poder para fazer o impossível, meu irmão. Creia nisso, não desista em nome de Jesus, porque Deus vai reverter essa situação. Creia nisso. Vamos ver como Ezequias conquistou a vitória. O versículo 20 diz que Ezequias clamou ao Senhor. Então, meu irmão, a primeira coisa que você precisa fazer: clame ao Senhor.
Comece a clamar ao Senhor, comece a buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 34, versículo 6: clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Amém? Você crê que se você clamar, Deus vai te atender? O Salmo 34, versículo 17 diz assim: olha, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra também de todas as suas angústias. Clamar é uma oração, meu irmão, insistente. Clamar é uma oração. Pastor, eu já orei. Continue. E eu quero profetizar em nome de Jesus que se você clamar a Deus, se você buscar a Deus, se você orar fervorosamente, Deus vai enviar um anjo para te socorrer na hora da aflição, na hora da angústia. É somente um anjo, meu irmão. Um anjo é suficiente para te socorrer. Você não vai perecer em nome de Jesus. Você não vai perder essa batalha. Creia nisso. Clame ao Senhor, abra a sua boca, não se envergonhe, não se acanhe, faça como Daniel, não precisa fechar a tua porta, não, a sua janela para ninguém, não, clame ao Senhor, abra a sua boca, mostre que você tem um Deus poderoso. Veja o que a Bíblia fala sobre os anjos, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim, olha, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos, meu irmão, são, meu irmão, espíritos usados para Deus nos abençoar, para te dar libertação. Aqui, anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tenha certeza disso. Segunda coisa que Ezequias fez, o versículo 3 diz assim, olha, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Sabe o que eu aprendo aqui? Não alimente o adversário com as suas fraquezas. Nós lemos aqui que a cidade foi cercada. O povo judeu estava dentro da cidade. Agora tinham as fontes d'água fora da cidade. Antes deles serem invadidos, o que eles fizeram? Foram lá e taparam aquelas fontes. Fontes d'água, meu irmão, é coisa boa. Agora, só que para o inimigo não. Aquilo ali ia prejudicar o povo da cidade. Que se o inimigo tem água fora da cidade, eles não precisam se preocupar com água. Eles não precisavam se preocupar com a locomoção da água. Já temos aqui a água. Eu aprendo aqui que a gente não pode, alimentar o inimigo com as nossas fraquezas. Eles taparam as fontes para o inimigo não ter água. Eles secaram aquilo que poderia beneficiar o inimigo. Aquelas fontes fora da cidade eram um fator negativo para Ezequias. O exército inimigo iria se abastecer delas. Então eles fecharam. Então eu quero declarar para você essa noite: não alimente o seu adversário com as suas fraquezas. Fecha na sua vida as brechas que pode alimentar o inimigo. Aquilo que o inimigo pode usar contra você para te derrotar. Quais as brechas que você precisa tapar? Que é aquilo que você sabe que vai beneficiar o inimigo contra você, que vai fortalecer o inimigo contra você. Quais são essas brechas? Eu costumo dizer que o inimigo, ele nos conhece pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo nosso exterior, Ele nos conhece por aquilo que nós falamos, aquilo que a gente proclama, Tem gente que só fala de derrota, só murmura, só lamenta. Tape essa brecha. O inimigo nos conhece também pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. E ele conhece também o nosso caráter, o nosso proceder e as nossas atitudes.
O que é que tem na nossa vida que pode, né, aumentar o poderio bélico do inimigo contra nós? Nós temos que tapar essas brechas. Então, meu irmão, que nós possamos agir como diz a palavra de Deus, que o cristão tem que ser um homem de palavra, íntegro, correto, sim, sim, não, não. Terceira atitude de Ezequias, o versículo 5 diz assim: Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Cobrando ânimo. Como diz o nosso pastor, ânimo é um agente motivador do ser. Você precisa estar animado, fortalecido para poder enfrentar o inimigo. Você não pode enfrentar o inimigo, né, fraquinho, não. Debilitado, não. Quem vai para a guerra debilitado? Ninguém. Não podemos enfrentar o inimigo de qualquer maneira, porque o nosso inimigo não é qualquer um. Paulo fala que nós devemos nos apossar das armaduras de Deus para enfrentarmos os nossos inimigos. Ele fala isso em Efésios 6:10. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa estar cheio de Deus. Você precisa se abastecer da sua força, do seu poder, para que você também seja forte, para que você fique firme, para que você possa confiar nele. Olha o que diz o profeta Isaías 40, a partir do versículo 28, ele diz assim: olha, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se fortaleça no Senhor, meu irmão. Busque ao Senhor, ore. Meu irmão, clame a Deus, vai orar, vai buscar a Deus, vai ler a palavra de Deus, você vai se fortalecer. Você precisa estar forte, preparado para enfrentar esse inimigo, querido. Meu irmão, ele não é qualquer um, ele está preparado, só que o que está conosco é maior do que ele, mas você tem que estar cheio daquele que está conosco. Se fortaleça no Senhor, meu irmão. Olha a declaração que Ezequias faz. Ele fala assim: olha, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Meu irmão, Deus quer guerrear por você, mas você tem que estar preparado, você tem que estar forte, você tem que estar cheio do poder, da graça, do Espírito Santo. Ezequias declara isso: com eles está o braço da carne, a força humana, a capacidade, o poder bélico, mas conosco está o braço do Senhor. Conosco está o braço do Senhor. O Senhor está contigo, você tem que estar com ele também. Você precisa ter certeza que Deus está com você. Se você tiver certeza que Deus está com você, você vai confiar nele. Você vai confiar nele. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando a gente confia, quando a gente espera, a gente está ali, firme e forte. Vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou conquistar essa vitória. Você precisa ter essa certeza, você precisa confiar nele. Faça a sua parte. Faça a sua parte, tenha certeza que a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Quarta coisa que Ezequias fez: edificou todo o muro. Ezequias edificou todo o muro. O que é muro? Parede, né? É uma estrutura sólida, utilizada para separar, né, um ambiente do outro. Aqui essa parede ali que separa o povo daqui, lá de fora. Então, muro, parede é isso, né? Um ambiente que separa um ambiente do outro, uma parede que separa um ambiente do outro. Muro fala de separação. Então eu entendo que eu preciso construir muros, eu preciso me separar de pessoas, que me tiram do meu objetivo, que me tiram do meu alvo,
que não acreditam, né, na minha fé, senão eu vou ser minado. Então eu preciso me separar de pessoas que me tiram do meu objetivo, pessoas que me tiram do alvo, pessoas que não acreditam, pessoas que não creem, né, nos meus valores, nos meus princípios. Eu preciso me separar. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu preciso me separar de algumas amizades que não compactuam comigo, que não pensam como eu, que têm valores diferentes. Eu fico imaginando hoje como pode um cristão ter amizade íntima. Estou falando de amizade íntima, não amizade de trabalho, de colega de serviço ou de colégio, mas eu digo amizade íntima de frequentar a casa, ter comunhão com aquelas pessoas que têm valores diferentes, crenças diferentes. É complicado, vão te atrapalhar, vão te amarrar. Que é isso? Você está orando para que isso? Você está de brincadeira. Você precisa se separar dessas pessoas, pode ter certeza disso. E eu quero declarar para você esta noite, você pode ter entrado aqui, abatido com o tamanho do gigante que você tem pela frente, o seu Golias, o seu Senaqueribe, às vezes uma enfermidade, um desemprego, suas dívidas, como eu disse aqui, uma crise conjugal, podem até ser maiores que os seus recursos para você vencê-los. Até pode ser, pastor, é maior do que eu, essa luta é maior do que eu, esse problema é maior do que eu. Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus: se você se posicionar, esperando e confiando no Senhor, clamando ao Senhor, fazendo a sua parte, eu quero declarar em nome de Jesus, que Deus vai enviar um anjo para resolver essa tua causa. Deus vai enviar um anjo e vai derrotar todos os teus inimigos, em nome de Jesus. Creia nisso, confia nisso. Olha o que o Salmo 91:11 diz: olha, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. É Deus quem promete isso. É promessa de Deus para aqueles que se posicionam, para aqueles que são fiéis, para aqueles que fazem a vontade de Deus. Se você é um servo de Deus, se você é fiel a Deus, pode ter certeza, não importa qual seja o teu problema, Deus vai enviar um anjo para resolver esse teu problema. Você crê nisso? Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, creia, queridos. Como eu disse no início, o prazer de Deus é abençoar o seu povo, pode ter certeza disso. Ele não quer ver você sofrendo. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para isso. Eu costumo dizer que Jesus veio a essa terra por dois motivos. Nós cremos, aqui na DEVEC, nós cremos no Deus da prosperidade. Nós cremos nisso, que quando nós somos fiéis, Deus nos faz prosperar. Mas eu quero te dizer que os motivos principais de Jesus ter vindo a essa terra não foi para você comprar um carro novo, para você comprar uma casa nova. Não, isso faz parte. Quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, Deus abençoa. Mas os motivos principais se encontram em João 3,16, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o primeiro motivo de Jesus ter vindo a essa terra, ter deixado a sua glória, se feito homem, morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, para que possamos passar a eternidade com Ele. Esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo é o que está em João 10:10, que ele diz: o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância não é uma vida de tristeza, não é uma vida de lamento, não é uma vida de angústia. Vida de abundância, meu irmão, é uma vida feliz, é uma vida alegre, é uma vida próspera. Para isso que Jesus veio a essa terra. A igreja de pé, por favor.